Fala, turma, tudo bem? Nós estamos aqui hoje num outro Conversas a Três, mais um especial incrível, trazendo essas personalidades fantásticas do mercado imobiliário, junto aí pra gente ter cada vez mais conteúdo de qualidade, conhecer essas pessoas que fazem acontecer e que muitas vezes estão nos bastidores. Então a gente está trazendo aqui para todo mundo, pra gente ver a história, saber que o mercado ele foi construído a muitas mãos, né? E é essa que é a importância da gente estar repassando e contando essas histórias do mercado. E hoje, com a Isa aqui novamente. Como é que você tá, Isa? Tô bem, estamos muito bem, né? Agora aqui com a Ana, a Cristina, Ana Cristina, que é advogada, e ela já falou assim, né? Não doutora, enfim, mas é uma doutora realmente no assunto que faz, porque eu tenho certeza disso. Com certeza. E é um Obrigada. prazer que você tenha aceito o nosso convite, e a gente quer saber, né, algumas coisas de você, e vamos aqui no decorrer, né, dessa conversa, você falando mais de você. Doutora Ana Cristina. Aqui é doutora. Mas é doutora no assunto, com certeza você falou muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, eu acho uma delícia esse tipo de ambiente, né? Porque a gente fala da gente coisa que a gente nem lembra, né? Isso é verdade. Incrível. E é muito gostoso a gente partilhar, e eu vejo, acompanho, só tem gente boa do mercado imobiliário falando, e é muito gostoso isso, né? A gente faz muitos amigos no mercado imobiliário, muitos clientes, muitos amigos, muitos desenvolvedores. Então eu gosto muito de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pô, vai ser incrível Vai essa ser. conversa. Já começou incrível. Já começou. Você faz a primeira pergunta, que eu acho que é a de sempre, que eu gosto de saber também, assim. Eu acho que para todo mundo conhecer um pouco mais da Ana Cristina. De Então- onde você nasceu, como é que foi sua infância, enfim, alguma história relevante que você queira contar. A gente está aqui para... Você é daqui de Goiânia mesmo? Não, eu sou curitibana. Curitibana. Sou curitibana. Por isso que é mais acelerado, assim, um pouco. É diferente. Sou curitibana, eu estou em Goiânia há 24 anos e me formei em Curitiba, né? E sou formada há 30 anos e eu era casada com um empresário que transferiu a indústria para Trindade. Eu tinha uma filha curitibana, nós viemos para cá, Conheceu ele lá? conheci ele lá em Curitiba e nós viemos para cá por naquele plano do governo, aquele fomentar. Tá, Né? sim, ok. E ele constituiu a indústria lá em Trindade e eu abri meu escritório em Goiânia, né? Eu vendi minha carteira de clientes de Curitiba para uma sócia que eu tinha lá e fiquei sobrevivendo o primeiro ano sem clientes. Eu só tinha um cliente de nível nacional, que era a Losango Financeira. Eu só precisava de um também, né? Mas você sabe, Marcos, engraçado, porque eu fazia área trabalhista nessa época, eu não fazia imobiliária. Sim. E quando eu transferi para cá, eu me transferi para cá, a empresa falou, não, Ana, nós vamos trocar o advogado, passar você, que já tem mais, a gente tem mais um histórico, eu advoguei em Curitiba há muitos anos para eles. Ah, ótimo. E lá em Curitiba, a carteira era movimentadíssima, cheia de processos, eu morria de trabalhar. E quando eu cheguei aqui, tinha assim uns 10 processos na carteira. Então foi um impacto sobre Nossa. todos os sentidos, Sim. inclusive de ordem financeira, porque eu tinha que sobreviver com a minha carteira e já tendo aqui aluguel, condomínio, secretária, aquelas despesas operacionais, né? Então foi impactante. Aí a coisa, graças a Deus, depois de um ano limpando, eu ficava limpando o escritório, porque quase não tinha o que fazer, né? E você, assim, sempre muito movimentada, sempre acelerada? Super Super. acelerada. E- Super. E, como é que foi, assim, seus pais? Vamos assim, então, nesse sentido, assim, seus pais... Você tem irmãs? Tenho irmãos. Irmãos. Meus pais hoje são falecidos. Aham. Meu pai era militar e minha mãe era professora. Então eu tive uma educação primorosíssima. Com certeza. primorosíssima. Rigidez com educação com mesmo, educação e com alto astral. Minha mãe era só alegria. Eu sou minha mãe, né? Ah, que legal. Assim, pessoa do bem. Meu pai também um coração, mas formou o caráter da gente muito bem formado. Eu e os meus irmãos, a gente fala, gente, como nós somos gratos. Eu estava num casamento esse final de semana do meu sobrinho, lá em Santa Catarina, e nós ficamos nos lembrando dos bons momentos. Eu falei assim, gente, veja como a gente é abençoado.
nós não tivemos, em tudo que a gente brincou e conversou acerca dos nossos pais, dos nossos familiares, nesses anos todos, nós não tivemos uma coisa ruim para contar. Olha que legal. Falei, isso Que legal. é ser Nossa, abençoado nossa, demais, Isso não é não? muito bem. Eu tenho 54, ó, meu irmão tem 58, minha irmã tem 59. Nós não temos uma coisa ruim para contar da nossa infância, da nossa juventude. Olha que incrível Falei, isso. gente, isso é raro. É muito. É raro. muito, A gente muito. só tem coisa boa, E né? formam pessoas tão boas, Pô, né? As infâncias graças assim. a Deus, graças a Deus. Uma família excepcional, viu? Graças a E Deus. aí todos eles continuaram lá e você não. Não, meu irmão veio pra cá também. Pra cá, mais ou Goiânia menos na também? mesma época. Isso, ele era sócio do meu ex-marido. Tá. Então ele veio pra cá junto e minha irmã permaneceu em Curitiba. Entendi. E aí você veio pra cá, Goiânia, um ritmo totalmente diferente ali. Quantos anos você tinha nessa época? 26 26 anos. 26 Jovem. anos. Nossa, jovem assim, tipo, vida de Curitiba totalmente diferente. Total, Goiânia. total. E eu nunca tinha saído de Curitiba. Então, eu saí da minha casa para casar. Então, quando eu vim para cá, assim, no começo, eu rezava, minha mãe era muito religiosa, né? Uhum. E ela falava, minha filha, joelho no chão, joelho no chão. Joelho. E eu lá, joelho no chão. E maracujina, eu tomava esse maracujina para ver se me desacelerava. Porque eu num pique, eu tinha, assim, muita audiência, eu fazia coisa demais. Daqui a pouco, o meu pique de trabalho diminuiu muito, então foi muito... O primeiro ano foi um ano difícil, eu não vou dizer ruim, foi um ano difícil. Aham. E todo mundo dizia assim, você não tinha vontade de voltar? Eu falava, gente, eu só ando pra frente. Não tinha legal. jeito de voltar, né? Eu já tinha feito uma proposta de dar certo em Goiânia. E graças a Deus deu, né? Não, e com certeza. Vamos então assim, ó, pegar talvez o início da sua entrada no direito. Como que foi isso que apareceu lá na sua vida, então, o direito para você? Eu sempre gostei muito da advocacia. Eu nunca fiz um concurso público, Marcos, o que é raro também. Total. Todo assim, mundo que faz direito faz algum concurso. Até né? porque, assim, a maioria das pessoas que fazem direito é porque falaram assim, você não sabe o que faz? Faz direito porque você tem um leque muito grande. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Muita gente ia pro mercado por isso, né? Exatamente. E eu tinha vontade de ser advogada. Mas eu tinha vontade também de dar aula de educação física. Então eu fiz 2 vestibulares. De manhã, educação física e à noite, direito. Uhum. E aí eu falei assim, até entrei na faculdade, mas não fiquei 6 meses, porque não tinha nada a ver, até porque eu não conseguiria me dedicar. Eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade. Olha. Eu fui para a Defensoria Pública, atuar na área criminal. Então era muito engraçado, porque eu queria estar perto, né? Mas eu não Aham. tinha a menor condição de absolutamente nada. Então eu servia café, eu limpava a mesa e eu ficava ouvindo, sou muito curiosa. Uhum. Eu ficava ouvindo. Eu falava assim, quem sabe se eu ouvir, eu vou me familiarizando com as coisas até que aquilo para mim não seja uma coisa tão desconhecida, né? Uhum. Então eu fiquei fazendo estágio na Defensoria Pública nos 2 primeiros anos de faculdade. Aí eu saí no segundo ano e fui para aqui até hoje um dos maiores escritórios de advocacia de Curitiba, que se chama Casilo Advogados. Uhum. É uma potência de um escritório. E eu fiquei lá até novembro de 1991. Foi quando eu saí para abrir o meu escritório. E aí, esse salto para você abrir o seu escritório, qual que foi o impulso natural dele? Eu tinha 2 advogadas que trabalhavam, aí eu já trabalhava na área civil. Aham. E 2 advogadas, uma era minha professora de processo civil na faculdade e outra advogava na área de família. E nós lá, gente, vamos abrir o nosso escritório, vamos, né? E eu, Aham. falei, gente, vamos. E dando graças a Deus, porque eu estava na faculdade. Eu abri o escritório em 1º de novembro e me formei dia 19 de dezembro. Entende? Nossa, entendeu? já foi Eu abri o assim. escritório Foi antes super legal. E aí foi assim, foi incrível, né? A experiência de abrir, de ter o seu escritório, Sim. né? E quando eu fui falar com o titular do escritório, eu falei, olha, eu vou sair com as meninas, né? Daí ele disse, Ana, mas por quê? Eu penso em você aqui, você vai fazer uma carreira linda aqui, mas por quê, né? Eu falei, porque eu quero ser o senhor, não tem jeito de eu ficar aqui. E aqui só vai ter um nome, esse escritório, Casilo Advogados, não vai ser Casilo Dias Advogados. Não vai rolar. Então eu não quero ficar aqui. Aí foi lindo, ele fez uma carta pro meu
meus pais, assim. Ele até hoje é uma autoridade no direito, uma pessoa extraordinária. Então aquilo foi muito emocionante. Aí eu vim com uma expectativa, falei, gente, eu tenho que dar certo. Ai, meu Deus do céu. Agora vai, né? E foi muito bom. E como é que foi, assim, na hora de escolher o imobiliário? Foi assim, não foi nem o imobiliário, foi o trabalhista. Elas eram civil, vamos fazer uma advocacia empresarial. Quem vai fazer o trabalhista? Você. Ah, entendi. Foi por livre e Aí espontânea... eu tudo bem, né? Foi por livre e espontâneo apontamento ali, né? Não, Você eu tinha 21 anos, eu não tinha 22, tinha 21, eu não tinha nem condição de dizer que não queria, né? Mas foi ótimo. E aí ótimo. você curtiu muito essa parte também? Porque a trabalhista, ela é um pouco diferente, ela é bem diferente, na verdade, do imobiliário, né? Então... Não, aí eu fiz vários cursos de especialização, porque aí como eu já estava estagiando no civil, eu fiz MBA, trabalhista, fiz 2 cursos de especialização, porque eu falei, gente, eu preciso me familiarizar, porque eu já vou comer a linguiça com a fritura do porco, né? Eu tá prestando serviço, né? Vamos lá fazer acontecer. E a gente, como só advogava para a empresa, né? Eu tinha naquela época uma pasta de modelos que eu trouxe lá do outro escritório. Eu falei, gente, isso vai me salvar, que bobagem, né? Porque você tem que aprender a fazer, né? Mas naquela época você não sabe como é que vão ser as coisas. Foi ótimo. E eu advoguei na trabalhista até eu chegar em Goiânia. Então foi ótimo. Nessa foram 8 anos de advocacia trabalhista. Foi excelente. E você é uma pessoa muito dedicada. Eu imagino assim, eu entendo que também assim, para fazer a transição de Curitiba para Goiânia deve ter sido bem difícil, né? Deve ter sido assim, tipo, talvez uma ruptura muito grande ali com as suas sócias, com todo mundo. Foi, com amigos, com família, né? Foi sofrido, assim, não foi uma coisa fácil. Eu é porque, na minha cabeça, eu tinha assim, eu tenho que dar certo. Eu não pensava... Você pensava na carta lá? Assim, na carta, na expectativa. Eu nunca pensei assim, se não der certo, eu volto. É super legal. Nunca. Isso, para mim, na minha cabeça, isso representaria um retrocesso. Eu falava, não, eu tenho que fazer dar certo aqui, eu comecei do zero lá com 2 advogados, por que eu não posso começar do zero aqui? Então, o segundo começar do zero foi mais difícil, porque lá eu não tinha parente, não tinha ninguém da advocacia, né? Só essas 2 pessoas que eu já trabalhava. Mas eu conhecia a cidade toda, né? Curitibana. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, só o corretor que nos vendeu o apartamento. Mais ninguém. Não conhecia mais ninguém. Senhora. Então, foi difícil. Com um filho pequeno, minha filha tinha 2 anos quando chegou aqui. Foi tudo muito difícil. Muito jovem, muito novo, né? Assim, tudo muito novo, né? E com um filho pequeno, com a cidade nova, com a profissão que tem que dar certo, realmente desafiador, né? Muito. E aí você já montou um escritório, você esperou mais um tempo? Não, eu abri o escritório também antes de eu chegar aqui. Eu abri o escritório no dia 1º de abril, no feriado. Era no feriado. Muito acelerado. Que era. Abri o escritório e cheguei aqui em Goiânia dia 25 de maio. Então, eu deixei o escritório pronto. E o escritório era, assim, 3 quadras da minha casa. Justamente por... mais uma coisa. Eu vendi o meu carro. Aqui para me ajudar nas despesas. Porque eu já tinha um monte de despesa, não tinha um cliente, né? Então, eu sobrevivia da carteira... da minha carteira de clientes de Curitiba, metade do que eu tinha vendido para minha ex-sócia e da venda do meu carro. E eu fiquei assim, que eu falei, eu não vou depender de marido, nunca tinha dependido. Falei, eu não vou depender. Até hoje eu penso assim, cada um com o seu orçamento, com a sua receita, para não dar briga, né? Então, você acha que veio muito com os pais, assim? Seus pais também eram esse tipo de... A minha mãe era assim. Sua mãe? Minha mãe era assim. Minha mãe casou com 30 e poucos anos, você imagine era diferente. Ela era assim, progressista, total. Talvez, né? A minha mãe me mandou para a escola com 3 anos e meio. Naquela época, não existia isso. A minha mãe foi extremamente criticada. Atrás, de jeito Nossa, nenhum. ela foi super criticada. E a resposta dela foi assim, gente, eu não tenho condição financeira de parar de trabalhar e nem vou parar, porque eu adoro minha profissão. E eu acho que se ela for para uma escola, ela aprende a se socializar, vai aprender coisa que a babá não vai ensinar. Então, ela vai para a escola. E eu fui, e assim, alguns familiares diziam assim, essa menina não vai concluir
concluiu o ginásio, que naquela época não era ensino médio. Essa menina não conclui o ginásio, ela vai tomar ódio da escola. Imagina, sou super estudiosa. Sou super estudiosa, não tenho problema nenhum com estudo. Não... Que interessante, como que impacta diretamente depois em todas as decisões que a gente vai tomando na frente, né? Assim, talvez, assim, essa questão de pensar à frente, você abrindo a empresa antes de formar, mais cedo, né? Começar mais escola, cedo, gostar, assim, e entender a dedicação que precisa de ter para conseguir aquela profissão ali, tá? É o novo, mas eu consigo fazer, e principalmente, que eu acho que é esse que é a vibe massa, é assim, ó, daqui para frente, para trás... Nem pensar. Já foi. Nem pensar. Assim, daqui pra frente, e aí? Não tô pensando mais. E aí você veio, então, aí abriu o seu escritório aqui. E aí a entrada no mercado imobiliário... Tiveram 2 momentos. Eu fui comprar um lote lá no Granville e eu fui na administradora do Granville, que é Paulo Lima Consultoria. Não sei se vocês já trouxeram o Paulo Lima e a Sandra aqui. Paulo Lima ainda não. Mas nossa, são 2 pessoas maravilhosas. Eles fazem parte ainda, porque o portal ainda tem assim, muita gestão de carteira ali. Eu trabalhei no Portal do Sol e ele que fazia os contratos quando eu corretora, então eu tenho carinho especial. Eles são pessoas especiais. E eu fui lá discutir o contrato com a Sandra, né? Sim. A Sandra é advogada, fui lá discutir o contrato com a Sandra. E aí eu marquei todo o contrato com clipezinho, com caneta colorida, com não sei o que lá. Ela falou, nossa, mas você é... E a Encol tinha quebrado. E eu fui investigar quem eram os proprietários, eu tirei certidão de tudo, eu fiz uma due diligence do vendedor. Eu cheguei lá com uma pasta, mandei encadernar a pasta, sabia a vida de todo mundo. Falei, eu não vou comprar. Falei, gente, o nosso dinheiro é um dinheiro construído, é um dinheiro exclusivamente fruto do nosso trabalho. Então, a gente tem que comprar alguma coisa saudável. Então, para ser saudável, você tem que fazer uma análise no perfil do vendedor, né? Entendi. Claro. E aí a Sandra falou assim, nossa, mas você é criteriosa. E aí a gente começou um relacionamento assim. Puxa, que interessante, né? É raro vir alguém aqui com uma pasta dessa. Né? Aí teve uma ação da Tropical, uma bobagem de uma ação de uma telefonista lá, sabe? Aí a Sandra falou, eu conheci uma pessoa meio chata, que eu vou indicar essa criatura aqui. E eu assumi a ação. E aí conheci o Ademir, que era diretor comercial na época, e teve uma ação grande de um corretor pedindo vínculo de emprego. E o Ademir mesmo me contratou para essa ação. E aí começou esse relacionamento. Nesse ínterim, a Caixa abriu licitação para contratar advogados terceirizados. E eu tinha uma advogada no 3º andar, a Regina Seabra. Aí a Regina, eu fui lá, subi e falei, Regina, você atua no cível, atua na trabalhista, será que a gente não podia fazer uma parceria aí pra gente participar? Tinha que constituir uma PJ, e naquela época não tinha jeito de fazer uma PJ sozinha. E ela gostou da ideia, vamos fazer uma PJ. E fizemos uma PJ juntos para participar da licitação e entramos. E entramos na área imobiliária. E aí foi assim... sabe quando você tem que mudar tudo de novo? Você tem que fazer uma... Recomeço. Menina, eu tive que começar... Por isso que eu falo, o começo em Goiânia foi disruptivo. Naquela época nem havia essa palavra, eu já estava lá no disruptivo. Eu tive que pegar tudo que eu fazia, jogar lá e começar do zero. E estudar. Aí eu estudei muito. Estudava feito uma louca, porque eu falava, gente, pegava as matrizes da Caixa que ela dava para os advogados e eu tinha que entender o que eu estava escrevendo. Não tinha jeito de eu fazer um cola, né? Sim. Então eu tive que estudar, me mergulhei de cabeça, foi uma fase importantíssima. E ao mesmo tempo, as coisas foram começando no mercado imobiliário, começaram a vir as empresas, né? Começou a Tropical, que eu advogava para a Tropical, para o Granville, para o Aldeia do Vale, para o Portal do Sol. Eu entrei pela Tropical e comecei a advogar para as SPS. Sim. Entendi. E aí conheci o Leonardo Riso, sócio da Portal do Sol. O Leonardo Riso me chamou para começar a trabalhar para ele em alguns assuntos eventuais.
E daqui a pouco eu já tinha assumido a carteira lá também, o Ademir abriu a Conectiva, eu já advogava para a Conectiva também, a Neiva abriu a Neiva Coelho, e conheci a Neiva dentro da Tropical, como corretora da Tropical, aí a Neiva me chamou também, comecei a advogar para a Neiva. Então, hoje em dia é raro uma empresa... pólvora. Exatamente. Hoje em foi dia... incrível, assim, isso, né? Hoje em dia, a nossa atuação para imobiliária, incorporadora e consultora é muito grande. O escritório hoje é voltado para imobiliário. Aí nós temos as áreas de suporte do imobiliário. Por exemplo, a gente tem o trabalhista das empresas que entram pelo mercado imobiliário. Eu entendi. Então, assim, ficou especialista realmente em imobiliário e pela conexão que o próprio mercado vai trazendo pra gente, não é? Exatamente, Cristina? exatamente. Muito legal. Não, porque você ser indicada por um player é uma coisa. Grande, É outra coisa, né? dúvida. Você... E aí a gente também teve a preocupação... Desculpa, que eu me engasguei quase. Tranquilo. A gente teve a preocupação de virar excelência. Sem então, dúvida. Ninguém que entrava no escritório não podia não ter cursado um MBA ou feito uma especialização. Então, a gente subiu o sarrafo lá em cima. Eu, já com 2 MBAs e fazendo muitos cursos, né? E aí comecei a participar de congresso e aquela coisa toda, né? Toda voltada para o imobiliário, né? E eu tenho certeza disso, porque assim, o Sul, ele já tem uma tendência mais de trabalho. Assim, querendo ou não, o nosso Brasil, eles são divididos em vários Brasis, né? E o Sul, ele tem uma tendência muito forte pro profissionalismo, principalmente pela cultura alemã, italiana, Exatamente. que ali é muito forte. Ali. Exatamente. E aí, talvez, por isso, trazer isso pra Goiânia deve ter sido um diferencial incrível e que as pessoas que já são grandes, né? Já eram grandes na época, né? Tropical, Leonardo Rizzo, enfim, todos esses eram grandes e continuam grandes até hoje. Eles devem ter encantado com essa dinâmica, com essa ética de trabalho, né? Nesse sentido. Foi muito bom. Foi muito gostoso trabalhar com ele, sabe? E aprender, né? Você trabalha, você faz a parte jurídica e aprende muito do mercado. Sem dúvida. Você chegou a conviver com eles também, Ana Cristina? Ou não necessariamente? Foi mais assim, era mais um trabalho que vinha as demandas para você e você resolvia? Na Rizzo, eu convivi muito na Rizzo, porque eu fui diretora jurídica da Rizzo durante 9 anos. Eu deixei de ser há 1 ano, agora em maio fez 1 ano, porque eu abri meu escritório em Rio Verde e aí eu não conseguiria compatibilizar os meus horários, porque a Rizzo me consumia muito, porque ela tem um volume de negócio assim absurdo, né? Então me consumia muito. Aí eu falei pro Leonardo, pro Dalto, pra Ana Paula, pro Herbert, que são os diretores, né? Eu falei, olha, gente, eu adoro trabalhar aqui, mas eu tenho que focar mais no meu negócio. Então eu vou sair daqui, mas vou continuar como advogada, continuo como advogada deles, vai fazer agora 15 anos em novembro que eu advogo para eles. E nesse momento que eu estive lá dentro, Marcos, respondendo a tua pergunta, foi uma escola. Eu imagino. Que eu vou te falar uma coisa, eu vou ser grata daqui para o resto da minha vida, porque o que eu aprendi na estrutura da Rizzo, ninguém vai me tirar. É uma coisa maravilhosa, o quanto que a empresa te desenvolve, o quanto que ela te puxa. Não existe essa coisa assim, eu já sei, não, isso eu já estou sabendo. Não, ela te mostra, não, você não sabe nada, você tem que aprender muito, é todo dia. E ela tem uma pegada de inovação muito grande. Então eu me escondia, eu dizia assim, gente, eu odeio a tecnologia, não tem nada a ver com a minha idade. Eu odeio a tecnologia. E eu me escondia, sabe, nessa falsidade, nesse mito que eu coloquei na minha cabeça, né? E aí lá não tinha isso. Lá é exposto, né? Lá, assim, vamos colocar. Não, você tem que aprender. Você vai aprender e eu vou te ensinar. Não, ninguém te joga nada no colo, sabe? Então, a pessoa, você é desenvolvido e de várias maneiras, porque eles têm consultoria, eles têm um departamento de gente lá, que lá não se chama recursos humanos, se chama departamento de gente, para desenvolver talento, é uma coisa... Então, foi muito, muito, muito maravilhoso esse período que eu fiquei lá. Eu entendo. Assim, e teve alguma disrupção que você, assim, também... Agora a gente já tá usando a palavra disruptiva. A disrupção, você veio pra cá. E a disrupção pro mercado imobiliário, assim, onde você virou uma chave? Ou você já era desse jeito e... Não, quando eu advoguei no Cível, em Curitiba, eu não fazia o imobiliário.
Certo. Então, o início do imobiliário foi realmente com a Caixa, né? Certo. Advoguei muitos anos para a Caixa, muitos anos. E a Caixa também me consumia muito, né? Era o volume de trabalho. Porque você é uma máquina, assim, de trabalho, com certeza, assim, nesse sentido. Trabalhava eu de imagino domingo a sexta. Eu só não trabalhava no sábado, porque sábado era meu dia do supermercado, dia Entendi. de tomar minha cerveja, de fazer meu churrasquinho. Então, no sábado eu não trabalhava. Agora, Começava no eu domingo. almoçava no domingo a tarde toda, eu já engrenava e ia até sexta-feira. E eu trabalhava, aí a minha sócia, Regina, essa que eu disse para você que trabalhava num escritório acima, no andar acima, nós nos unimos, ficamos no mesmo andar, e ela já tinha uma idade mais avançada, e ela falou assim, Ana, eu vou para Pirinópolis, eu vou diminuir essa frequência do meu trabalho, agora eu tô na fase de começar a colher os frutos, eu não aguento essa pegada acelerada, já faço isso há 40 anos, agora vou advogar, fazer mais uma advocacia de boutique, vou ficar mais tranquila. Porque a advocacia de massa, ela te derrete, né? Porque todo dia é um volume muito grande. E eu fiquei no escritório com vários advogados, e na minha bandeira, né? Aí eu conheci o Diego, que veio da Brookfield, e ele trabalhou mais ou menos um ano. Brookfield estava começando aqui na época, né? É Brookfield, não é Brookfield, não é Brookfield, é a loja. Mas ela estava começando aqui, né? E ele trabalhava lá. Ele ficou, eu acho que 1 ano e meio trabalhando lá. Ele trabalhou no escritório da tia dele, da Viviane Amaral, e o segundo trabalho foi lá. E ele veio para o escritório para trabalhar, e eu via a pegada do Diego muito parecida com a minha. Eu recebia e-mail dele 1h30 da manhã, 2 horas, prazo. E eu falava, gente, esse menino não dorme igual a minha. Ligado na tomada, né? E até que um dia ele falou assim para mim, Ana, eu quero ter uma conversa séria com você. Eu falei, ih, meu Deus, ele vai pedir aumento. Ele vai pedir aumento. Aí ele falou, Ana, eu queria comprar uma parte do escritório. Porque a vida toda eu sonhei em ter o meu nome num escritório. Então, eu quero comprar a minha parte, que eu acho que você já me conhece, estou aqui há 1 ano e meio, e você conhece meu trabalho, você vê que a gente trabalha muito parecido, o nosso jeito, Eu falei para ele, Diego, eu não vou vender, primeiro que o meu escritório não está à venda. Eu vou te dar 10% do escritório. Se em 10% você fizer o que você está me dizendo, é seu. Se você não fizer, você me devolve. Eu quero receber com esse brilho no olho. Com esse brilho. Eu quero ver o que você vai pôr para dentro. Eu quero ver qual que é a tua pegada. Vamos ver. Que contraproposta boa. Vamos ver se vai ser essa diferença mesmo. Né? Mas eu falei, eu não quero, né? não estava vendo, não estava precisando de dinheiro. Eu falei, eu quero ver se ele vai. Menina, foi uma loucura. Porque a gente se combina muito. O Diego, acho que tem 34 anos, salvo engano. Ele tem uma pegada que eu não tenho. Sim. Que é a tecnológica. Não, de marketing, de foco, num foco diferenciado no cliente. E ele botou para quebrar. Em 1 ano, ele já tinha aumentado o escritório em quase 50%. Olha que coisa. E daí o escritório foi crescendo, e a gente trabalhando muito, muito, muito junto. Duro, mas era um trabalho, gente, assim, era uma coisa. Trabalhava assim de sol a sol. Foi ótimo. E 2 advogadas que trabalhavam no escritório, uma na área de coordenação de loteamento, outra na área de coordenação de multipropriedade, ele disse assim para mim, Ana, quem sabe se a gente não der a oportunidade dessas advogadas virarem sócia? Eu falei, mas, cara, eu quero crescer junto. Claro. Quero crescer junto, né? Olha que legal. O que você não viu lá no Sul. O que você não viu lá em Curitiba, você falou, nunca vai aparecer um nome diferente desse daqui na porta. Exatamente. Ali. E você fez acontecer. Então foi muito bom. Hoje nós temos uma equipe de mais de 30 advogados, nós somos 4 sócios que estão no contrato social, fora os sócios de serviço, que é o Gabriel Bartô no condomínio, o Márcio Moraes no urbanismo. A gente vai acrescentando
para fazer uma operação que o cliente entre no escritório e tenha todas as áreas que ele precisa, cada um na Dentro do sua área. imobiliário, sempre dentro do imobiliário. Sempre. Sim. O carro-chefe é imobiliário. Entendi. E qual que, assim, que você vê, o que foi a sua transformação de quando você era advogada ali para ser uma gestora empresarial? E porque você deixou de ficar à frente do jeito que você ficava nas demandas ali daquele operacional. Qual que foi essa grande virada de chave? Olha, muito seguindo até aquilo que eu aprendi na Riso, pensando numa longevidade com qualidade. Né? Porque eu acho que o mercado legal. foi comendo muita gente, né? Hoje você não reconhece, algumas profissões você não reconhece mais, elas são totalmente prescindíveis, né? Você não vai ao banco há quanto tempo? Você pega... Total. Né? Não sabe nem mais quem é o gerente, né? Não existe isso, né? A minha gerente tá lá em São Paulo, eu falo com ela, quando preciso, o meu aplicativo faz tudo, né? Então, essa coisa, e aqui eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas a gente tinha advogados, quando eu entrei aqui, que eram de um brilho. Hoje em dia, você não ouve. Eles sumiram. Porque a cabeça é de ficar muito naquele mundinho, centralizando, guardando. E a minha cabeça, não. Eu preciso contratar gente melhor do que eu, que saiba mais do que eu, que me puxe para frente. Eu não posso ficar para trás. Né? Você sabe muito, bobagem. Quem muito sabe, não sabe nada. Que quando você chega a essa conclusão, você sabe muito, olha, tome um cuidado. Total. Tome cuidado, você talvez não sabe nada. Talvez por isso que a grande frase daquele filósofo, né, que é Sócrates, né? Só sei que nada sei. Assim, no ápice do saber dele. Com certeza ele sabia muito mais que muitas pessoas dos ápices da humanidade, mas ele entendeu. Então eu acho que a minha virada de chave foi isso, sabe? Eu ter essa preocupação de ter gente melhor do que eu, de aprender com as pessoas, de estar aberta, de mostrar, olha, eu claro que eu trago muito conhecimento, mas é lógico, eu sou 30 anos mais velho do que as pessoas, né? Sem parar, sem nunca ter parado de advogar. Mas eu quero aprender, tem muita coisa que eu não sei. Então eu gosto muito de reunir a equipe e trago minhas inovações, né? Que eu aprendo no mercado. Por exemplo, a gente tem uma reunião técnica toda quarta-feira. Eu hoje coordeno a carteira de loteamento, mas eu não estou no contencioso, eu não faço audiência, eu não cumpro prazo. Eu só estou na estruturação de todos os negócios, passo pela minha mão, e todas as ações que entram passam pela minha mão. Eu leio, porque a gente tem um banco de teses, então a gente conversa sobre todas as ações, toda quarta-feira, as ações novas e aquelas maduras, para dizer, olha, essa audiência, vai ter uma audiência daqui um mês, tem que conversar com a testemunha tal, né? Esse tipo de coisa que a gente faz. Né? Tudo, né? E eu abri lá o Trello, e falei, gente, nós vamos classificar os empreendimentos no Trello, vamos etiquetar os empreendimentos, vamos dar, e aí gente... Só para explicar o que é Trello, porque muita gente que tá que nem não sabe. Mas pode falar o que é o Trello. O Trello é uma ferramenta do Google de organização, né? Que você coloca, para você ter uma ideia, eu fiz um Trello do meu casamento, mas isso é outra história. Ele é super organizado. Ele é um organizador, vamos dizer assim, né? E você consegue acompanhar para e passo o teu dia, porque às vezes você tem a sensação de que você está fazendo alguma coisa e não está. Então, lá no Trello, você acompanha, por exemplo, entrou uma ação, essa ação aqui, vamos tentar fazer um acordo porque ele quer uma rescisão contratual, ele vai obter essa rescisão contratual de qualquer jeito. Então, aí eu coloco lá, mudei a etiqueta, fazer proposta. No dia seguinte, eu já vou lá na etiqueta. A pessoa já mudou a etiqueta aqui, advogado vai passar uma proposta. No outro dia já veio a resposta, a proposta é X. Então volta essa etiqueta lá para o empreendedor, para ver se o empreendedor concorda com a proposta. Então tem um dinamismo. E quando eu coloquei para eles, toda novidade aí eles, a gente já tem um controle, um software de processo aqui super bom. Falei, gente, mas a gente não tem um dinamismo. Esse aqui a gente pode fazer os sprints diários olhando para ele, né? 5 minutos eu resolvi a minha vida. E resolvi. Sem ter aquela sensação de, vou resolver. Não, tá resolvendo, mas não tem ninguém olhando. Tem ninguém. Essa do tamo olhando. Meu Deus. Eu falo, molhou o quê? Nossa, isso me dá me arrepio. Como é que tá aquilo? Não, tamo olhando. Não, tamo olhando o quê, meu filho? Eu quero saber o que aconteceu. Vocês são muito igualzinhos e a personalidade é parecida.
Então, quando eles se acostumaram, hoje, eu digo hoje, já tem aí mais de 2 anos. Sim. É uma ferramenta que as pessoas não conseguem lá no escritório, na área de loteamento, trabalhar sem ela. Ana Cristina, eu fico pensando assim, ó, porque o mercado imobiliário, ele é tradicional e ele é muito difícil de inovar. O mercado de direito talvez seja ainda mais, porque é a primeira profissão ali. Então, assim, direito, engenharia, medicina, né, são coisas muito complicadas, assim. E eu fico vendo assim, é você que leva essas inovações para dentro ou não? Não, eu aprendi. Eu lembra que eu falei no começo, eu sou super curiosa. E eu fico olhando as pessoas me inspiram, sabe? Legal. Eu gosto muito de olhar para as pessoas e ver. Eu gosto de copiar até os trejeitos, o cabelo, o que ela leu, o que você leu, da onde. Eu gosto. Para onde que você viajou? Eu gosto dessas coisas. Hoje as pessoas falam como modelagem, né? Assim, é isso, é um tipo assim. Eu gosto disso, né? E na minha área, as pessoas... agora eu acho que não mais, mas no começo, há 15 anos atrás, se você falasse alguma coisa de meta num escritório de advocacia, as pessoas... Primeira resposta, não depende de mim, depende do judiciário. Primeira, então, se escondia, né? A gente tem aquelas coisas que a gente... Aqueles mitos, né? Como é que eu vou? Como é que você vai estipular uma meta para mim se depende do judiciário? Não, vamos estipular a meta, porque o interesse do cliente é ter o problema dele resolvido. O judiciário é caro, é moroso e é ineficiente. Falo isso com todas as letras. Pode postar que eu não tenho medo, não. Ele é ineficiente. Porque ele é um clínico geral. Né? Então, o juiz, coitado, tem uma meta do CNJ, tem que julgar não sei quantos processos, então ele julga um acidente de trânsito, aí ele julga um contrato de aluguel, aí ele julga uma responsabilidade civil por um problema que o dentista causou um problema no dente da pessoa, aí ele é um imobiliário, aí ele vem e julga um negócio de eventos, de uma formatura. Fica quer dizer, impraticável. Clínico, né? Geral, né? Então, você que espera, eu vou fazer justiça, porque a justiça vai me acolher, não tem nem braço para acolher, não tem nem braço para acolher. Então a gente tem que, lá no escritório eu falo, gente, o judiciário pra gente tem que ser visto como um câncer. Então, eu tenho que tratar o câncer o tempo todo. Então, hoje a gente tem campanhas no escritório para extinção de processo. Olha, o meu escritório não existe taxa de permanência de processo. Eu não cobro, nunca cobrei isso. Por quê? Qual é a cabeça de quem está te pagando? Quanto mais demorar... Não vai acabar com o meu processo nunca, porque ela recebe por mês... Por que ela vai acabar com o meu processo? Eu falei, gente, para mim isso... E às vezes pode soar até contraditório para você mesmo, né? A gente recebe, a maioria dos clientes paga um FII mensal. Se eu tiver 5 mil processos, na última contagem agora nós estamos em setembro já, né? A última contagem que a gente fez em julho, nós temos 8.700 processos. Entendi. É raro o cliente que me paga por um processo, então eu tenho que trabalhar para extinguir o processo. Eu extingo o processo, volto o imóvel para o estoque do cliente, ele faz dinheiro, a carteira dele volta a ser saudável. Respira, né? Lógico. Ninguém quer respiração. saber. Ninguém vai dizer, nossa, eu tenho escritório de advocacia ótimo, olha, ele tem mais ou menos uns 500 processos em andamento. Já viu alguém falar isso? Né? Não, todo mundo quer falar, nossa, tem um escritório de advocacia que resolve, está olhando para o meu problema, está olhando para o meu fluxo de caixa. Mas é engraçado né? isso, doutora Ana Cristina. Porque muitos advogados ainda que estão iniciando no mercado acham bonito ter muitos processos correndo. Assim, talvez isso seja uma ilusão, né, deles acharem que isso é status. E quando o empresário que está lá mesmo precisando daquele negócio resolvido, pouco importa quantos processos que ele tem. Fala assim, cadê o negócio resolvido? Resultado, resultado, né? Ninguém é bom. E por que a gente tem 8.700 processos? A nossa advocacia é de massa. Perfeito. Então,
Então, eu não tenho como não ter processo. Imagine que a gente advoga aqui, eu não sei quantos clientes, eu sei quantos processos a gente tem. Sim. Mas então, a gente, no loteamento, eu tenho mais ou menos 150 novas ações por mês. Perfeito. E da multipropriedade, em média, 400 ações no mês. Então, a gente vai lá, faz acordo, estiga o processo, faz isso, acompanha o processo, despacha com o juiz. E eu reduzo muito o número desse processo. Se eu não fizesse isso, eu teria 20 mil ações em andamento hoje. Com certeza. Entendeu? Então, a gente trabalha muito nessa proatividade em relação para liquidar o processo. Ana Cristina, você falou assim com multipropriedade. Multipropriedade é um tema bem novo assim que aconteceu agora e foi quase que empurrado como se fosse assim, não existia uma legislação muito específica para aquilo, foi se acontecendo e a partir daí foi criada uma legislação, porque senão aquilo ia virar um problemão lá na frente e tudo mais. Para aprender isso, para o escritório aprender, como que foi esse processo de aprendizagem, assim, nesse sentido? Ó, a multipropriedade está sob a batuta do Diego, meu sócio, e da Anelisa, minha sócia. Ela é a coordenadora. É a maior equipe que tem no escritório, é a multipropriedade. Tem advogado que só atende PROCON, tem advogado que só atende execução de sentença, tem advogado que só atende petição inicial. A gente teve que departamentalizar a multipropriedade, porque o volume dela... Bom, se eu vendo um imóvel que pode dar provento, você imagina vender para 11, para 10, né? Multiplica isso, né? A matemática o negócio é exponencial, né? Demais. E todos eles são especialistas, mas tiveram que estudar muito e aprender. Pegavam um avião aqui, um lá, para saber o que é que vocês estão fazendo, como é que vocês fazem. Que legal isso. E a gente, eu sou diretora adjunta do IBRADIM Goiás, que é Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. O meu sócio foi presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB por 4 anos. Sou hoje diretora adjunta também da OAB Goiás e você tem oportunidade de trocar muita informação, né? Até para livro, porque às vezes você lê um livro de um cara que o juiz não gosta, a jurisprudência rechaça a doutrina dele. Então você tem que saber até quem é que você lê, né? E a gente participa de congresso, palestra em congresso, assiste congresso, então a gente está muito... Hoje a gente é reconhecido no país. Nós temos cliente do Brasil todo, Marcos. Eu tenho certeza. Do Brasil todo. Eu acho que o nosso escritório hoje em multipropriedade deve ser o maior, hein? O mais forte é Caldas Novas ainda ou não? Não. Não? Mais forte é um dos clientes que opera em Caldas Novas, que é o W. Palmerston. Isso. Só que ele tem Bahia, ele tem Gramado, ele tem São Paulo, Mas ele Olímpia. começou em Caldas Novas? Começou em Caldas. Não, começou em Caldas Novas. É muito forte Não, aquilo. Lá é um case de sucesso absurdo, É um né? case de sucesso Brasil, nível mundo, será? Nível mundo, eu acho que não. Quando pegou a Disney e colocou aqui, foi eles que trouxeram o conceito pra cá da Disney? Não foi, não. Não foram eles, não. Nossa. Eu acho que nível mundo não, mas nível Brasil todo mundo conhece. Sem Onde dúvida. você vai, aonde eu vou, que eu digo assim, a gente advoga pra multipropriedade, eu penso, vocês vieram lá de Caldas Novas, vocês moram em Caldas Novas? Não, a gente mora em Goiânia. É total, e é isso mesmo. E assim, e aí essa pegada de inovação, essa pegada de fazer, de estudo, sempre teve junto. Sempre. E isso consegue, para as pessoas que entram no escritório lá. A pessoa que não quer estudar no escritório, ela fica com vergonha. Entende? Legal. Ela é uma coisa que não combina. A gente faz curso, a gente está fazendo um curso de tributário para imobiliário. Sabe que horas? 10 horas da manhã. Então não existe essa coisa assim, não, é no horário de trabalho, veja, reconheça a importância. Há 3 semanas teve o Congresso de Direito Imobiliário lá no Rio de Janeiro, do IBRADIM, 700 participantes presenciais, 380 virtuais. Eu falei para o pessoal no escritório, gente, esquece computador. Vai para a sala de reunião, porque lá tinham 3 salas, 2 salas no IBRADIM. Então a gente colocou na sala de reuniões um e no refeitório outro.
fica lá assistindo, esquece trabalho. Aham. É para se dedicar. O que é o assunto que você quer ouvir falar? Vai ouvir os grandes. Então a gente tem muito isso. A gente subsidia todos os cursos, pagamos 50% de todos os MBAs, todas as especializações. Então quem não quer Incrível estudar isso. e fala assim, não, Não tem tempo. Não, a pessoa fica com vergonha. E vê, gente, o Diego tem muito, o Diego palestra muito mais do que eu, no Brasil todo. Então, e a gente tem aqui X ingressos, que a gente, como é sócio por exemplo, da ADIT, a gente é sócio, então a gente ganha, quem palestra não precisa comprar o ingresso, e a gente ganha 2 ou 3 ingressos. Então a gente... Eu já fui num curso deles lá em São Paulo, de excelente. urbanismo, se eu não me engano. Sim, eles têm voltado para vários setores, né? Então, você quer ir, você vá. Você vá. Não tem essa coisa assim de amarrar, sabe? Porque a gente pensa que você olhar essas pessoas com grande capacidade de assimilação, de transferir conhecimento, tem que olhar para eles, mire neles, né? Aprenda com eles. A gente faz isso demais no escritório. Então, todo mundo tem essa pegada de estudo. Quem entra assim, a pegada de estudo não fica. Que a pessoa fica sem graça. Nossa, mas eu não estudo. O que você fez? Faculdade. Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. É verdade. Graduação é o mínimo. Ô, Ana, você falou da filha. Tenho 2 filhos. Então, e aí eles entraram nessa área também, direito? Os 2 entraram, e a minha filha hoje mora em Lisboa. Ela fez faculdade aqui em Goiânia, aí ela tinha feito o intercâmbio lá em Portugal, em Coimbra, e ficou apaixonada pela cidade. Lá é super legal mesmo. né? Muito. Lá tem que gostar de andar, mas Muito, assim, né? Gostar de subir as ladeiras. Lá não tem ninguém de perna mole, né? Não. Aí ela voltou, trabalhou no meu escritório, aí fez uma prova para fazer o mestrado, fez o mestrado lá. Ela tem 26 anos. Minha filha tem 3 MBAs em Direito Imobiliário, fez o mestrado e hoje faz Direito Internacional lá. Abriu um escritório de Direito Internacional em Lisboa. Olha que legal. Não volta mais, né? Ela tá super feliz, o namorado também advoga lá, então ela tá lá super bem, Mas graças você a foi Deus. uma influência, com certeza, nesse sim, ramo do imagino. direito e imobiliário, então. Marcos, é assim muito engraçado, porque ela dizia assim pra mim, quando ela era criança: nossa, se tem coisa que eu não vou ser advogada. Eu sei, imagino. Nossa, mãe, tua vida é um inferno. Mãe, você não tem vida. Aí ela chegava, eu morava numa aldeia e tinha uma copinha de frente pro jardim, era o lugar que eu gostava de trabalhar. Eu não trabalhava no escritório, eu trabalhava na copinha. Que eu olhava aqueles passarinhos voando, aquilo me dava uma sensação. E no computador. Aí ela dizia assim pra mim: mãe, nunca vou ser isso. Você é uma escrava, você é uma workaholic. Quantas discussões nós tivemos que eu era uma workaholic, você não tem ideia. Aí ela falou assim: mãe, eu vou fazer direito. Eu, como assim? Vai fazer direito. Vou fazer direito, você só continua trabalhando. Eu vou fazer direito. Aí ela: não, eu quero carreira internacional, eu quero... Mãe, eu não vou ser advogada, eu nunca vou ser advogada. Eu quero uma embaixada, eu quero uma diplomacia, eu não quero advogada. Aí foi trabalhar no escritório, aí ela: não, eu tô aqui só para eu ganhar bagagem. Aí fez a primeira matrícula para MBA em Direito Imobiliário. Falei: nossa, mas tá gostando, hein? Não aguenta, não cutucar. Não, aí entrou no mestrado, aí quando ela foi abrir o escritório em Lisboa, ela falou: mãe, vou abrir o escritório. Aí ela: mãe, aqui a gente morde a língua mesmo. Eu acho que assim, esse é o ponto da disrupção dela, né? Falou assim: tem que reconhecer, eu quero isso. E meu filho também entrou em Direito. Cursou 1 ano, odiou. Ele falou: nunca vi um curso tão chato na minha vida. Ele odeia Direito. Ele quer ser DJ. Então, ele faz curso para DJ, tá inclusive fazendo o 3º dele. Ele quer ser um DJ que produz música. Entendi. Assim, tipo esse Alok. Isso. Ele não quer ser DJ que toca em festas, essas coisas. Ele falou: mãe, quero fazer a música. Eu acho bonito fazer a música. Então, o quarto dele é um
um painel, assim, cheio de coisa, e ele tá fazendo as músicas, tá construindo as músicas lá. E, assim, o bom é que você, assim, permite eles terem essa liberdade também, né? Total. Você não é aquela que fala assim, você tem que seguir esse caminho. Não, muito pelo né? contrário. Eu vi algumas sucessões por imposição Sim. que as empresas quebraram, ou as pessoas são extremamente infelizes. Eu dizia para os meus filhos assim, gente, se vocês quiserem ser chefe de cozinha, eu vou lá comer no restaurante de vocês. Se vocês quiserem ser cabeleireiros, eu vou lá me arrumar no salão de vocês. Vocês têm que ser aquilo que faz vocês felizes. Ah, mas quem vai suceder o escritório? Sucessão profissional. Sucessão profissional tem longevidade, o cara tem a pegada, ele quer isso. Perfeito. Agora, você vai fazer porque você não. Eu falava as duas coisas, isso e sexual. Eu falava, gente, vocês vão ser o que vocês quiserem ser, viu? Não tem padrão aqui em casa, não. Eu não vou me meter, não vou dormir com vocês, cada um seja o que quiser, né? Liberdade. Não, tá eu bom. acho que cabe, assim, a pergunta que eu gosto de fazer quando a gente está num assunto assim, que é o que é sucesso para você, né? Assim, o que você entende como sucesso? Você é uma pessoa bem-sucedida, né, em vários aspectos da vida, mas para você mesmo, assim, o que significa isso? Olha, acho que tem dois aspectos. O primeiro de ser muito feliz, né? Eu sou extremamente feliz. Eu sou muito feliz todo dia. Eu casei agora pela segunda vez, tem 3 meses. E o meu marido falou assim pra mim, Ana, 3 anos quando a gente fez aniversário de namoro, 3 anos que eu tô com você, você nunca acordou de mau humor. Falou, eu não começo meu dia assim, não. Não faço essa opção. Tem dia que eu quero morder alguém, mas eu não vou por aí, sabe? Eu abstraio e sigo. E eu acho assim que eu plantei muito, agora eu tô colhendo, sabe, Marcos? Eu trabalhei demais. Eu falo para os jovens lá no escritório que o pessoal racha madeira todo dia, sabe? Racha lenha todo dia. Eu digo, gente, ó, eu passei por isso. Isso faz parte, são os steps que você tem que percorrer. Não dá para dar um salto. Né? Então, eu hoje, graças a Deus, sou bem-sucedida em todos os aspectos da minha vida e vejo lá o escritório, vejo gente jovem. Legal. Meu Deus, aquilo é uma injeção de oxigênio, né? Eles querem, né? Eles a inovação, querem. eles trazem o brilho, eles trazem a garra. Assim, Não, né, e eu pra fazer voltei do acontecer. congresso com uma convicção. Vou fazer meu mestrado. Aí coloquei no grupo, gente... Voltei com uma convicção do Congresso, que a gente tem um grupo, né, todo mundo junto. Eu não sei nada do direito imobiliário. Eu vi umas pessoas falando lá que eu fiquei tão seduzida e eu vi que a bagagem, as construções, né, para chegar naquela tese, naquela teoria, são muito fortes, com muito embasamento. Então eu vou fazer um mestrado. Aí os jovens, uns no privado, Ana, você é a minha inspiração. Tipo, pô, você com 54, você já chegou onde você quer. Eu falei, imagine, você que tá achando que eu cheguei onde eu quero. Eu quero ser referência. Eu estou entre os top 5, eu quero ser o number 1. Olha que massa. Eu quero, Assim, não é, Isa? Mais. Não, pra que parar, né? A gente tem rodinha no pé, vamos seguir, né? Eu acho assim, eu não sei nem se mas o que você assim falaria para um jovem que está iniciando agora no processo do direito ou que seja querendo ir para o mercado imobiliário, se você tivesse que dar um conselho para você mesmo, talvez que estava ali no começo? Persistência. Persistência, foco, buscar as coisas, não dá pra... Hoje em dia o mundo tá muito fácil, né? Os jovens não compram mais livro, vai tudo no Google. Sim. É tudo Google. Não que o Google não seja uma baita de uma ferramenta, que não tô falando isso, não seria uma idiota, mas você tem que estudar, você tem que se espelhar nos outros. Eu falo que a liderança, por exemplo, é a melhor que tem, né? Então, quando você olha e fala assim, gente, eu quero seguir esse líder, eu quero ser esse cara, eu quero fazer isso, mas por que eu preciso? Quais foram os caminhos que ele percorreu? Porque às vezes a pessoa quer sair muito a cavaleiro da situação, né? Mas eu imagino, eu vim disso, eu tenho não sei o quê. Não, meu filho, vai lá, venda lá seu carrinho para poder abrir seu escritório, se for essa a sua vontade. Vai no escritório grande, ver como é que as coisas se processam, o que eu tenho que aprender, né? Como é que eu faço para estar lá e chegar aonde eles chegaram, né?
É isso, assim, É eu o falava... prazer da conquista, né? É uma delícia, é maravilhoso. Olha como que a pessoa... E eu sei que, assim, tipo, no começo a gente trabalha muito com aluguel e a gente atendia muitas pessoas que vinham pra cá com adolescentes pra fazer medicina. E aí eu atendia na época, assim, eu era o atendente e falava assim, poxa, mas você já passou um dia num hospital? Passa um dia no hospital com alguém. Você tem um tio, você tem alguém que pode, assim, acompanhe aquele processo para ver se você curte isso mesmo, né? Talvez seja esse que seja o ponto mesmo da pessoa. A pessoa, às vezes, imagina algo, vê alguém como você, por exemplo, bem-sucedido, e não sabe da sua história. Né? Não sabe os passos que te conduziram aquilo ali. Não sabe que enquanto ele estava dormindo, ou as pessoas estavam dormindo, você estava lá trabalhando, você estava, ou você acordou na madrugada pensando em alguma coisa, você fala, meu Deus do céu, se eu não resolver isso, como que é? Às vezes pessoas que vêm aqui que quase quebraram e que aí deram um salto gigantesco a partir daquele momento. Então, assim, essas histórias são muito importantes da gente ver e as pessoas têm que entender que isso é parte do processo, né? Não dá para cair as coisas. Até dá para cair. Para muita gente cai no colo, né? Sim. Agora, eu que não caiu nada, caiu no meu colo, eu tive que buscar tudo, não dá para desistir. Desistir é que não dá. A não ser que você fale, cheguei à conclusão que não tem nada a ver com direito, que nem meu filho, eu quero ser DJ, então vai ser DJ, vai buscar o seu, né? Vai ser feliz, né? Sabe o que eu fico pensando assim, tipo, porque essa energia que você tem é da felicidade, né? Ela dá alegria. Eu sou muito alegre. Ela dá alegria, e a alegria é o que dá inspiração para inovação, é o que dá um monte de bases, assim, e eu fico pensando o quanto deve ser bom trabalhar do seu lado, assim, também, com essa energia, as pessoas esse gostam. gás, assim. Às vezes eu atrapalho, né? Porque eu falo alto demais. Então, às vezes, agora, por exemplo, na pandemia, muita audiência feita lá no escritório, eu chegava no escritório, Ana, fica quieta. Você tem um pouco de sangue italiano, você acha? Não, tenho não. Não tenho. Ainda bem, né? Porque a Ariana, com ascendente área e sangue italiano, eu ia ter que andar amarrada, né? Não sei se o mundo tá preparado, assim. Não, eu falo assim, gente, às vezes eu tô tão surtada, assim, tão elétrica, que nem eu não me aguento. Mas é tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Mas que incrível. Vira uma rodinha interna aqui. Que incrível. Mas assim, são as pessoas que precisam, são as pessoas assim que movimentam o mundo e que fazem o mundo crescer, com certeza. E quando a gente tem uma índole boa e quando tem, assim, bases interessantes, né, que foram bases familiares, assim, consolidadas, e mais esse brilho no olho e a capacidade de ter alegria, assim, eu não vejo nada além do sucesso de verdade, né? Não o sucesso que as pessoas pregam, mas o sucesso verdadeiro, que é aquele interno, aquele da paz, aquele da harmonia. Você olhar o legado, né? É isso. Se olhar o legado é importantíssimo, porque às vezes você constrói, as pessoas assemelham, fazem associações de você ser bem-sucedido com você ter patrimônio. Certeza. Né? As pessoas fazem muito essa associação. E, gente, a gente convive com gente aí que dá tiro na cabeça com a conta cheia. Sim. Né? Então, não é por aí. Eu acho que ter dinheiro para fazer as suas coisas é muito bom. Ter autonomia. Claro, Dinheiro te traz autonomia. Né? Então, isso é muito importante. Agora, você tem que olhar para as outras áreas, né? Você tem várias áreas, você tem que olhar para todas. Eu vou construir alguma coisa e como é que eu quero ser visto? O que eu estou deixando, né? As pessoas que trabalham no meu escritório olham para mim e será que elas reconhecem a preocupação que eu tenho com elas, com o ambiente de trabalho, que eu e meu sócio, o Diego, a gente tem muita preocupação com o ambiente. Sim. Agora, na pandemia, as pessoas estavam em casa, a gente estava preocupado. Você está bem aí? Você não está pirando de estar aí em casa, né? Como é que você está? É uma preocupação que você tem que ter. Olha, você achou bom o congresso? Você achou que aquilo valeu a pena na sua vida? Até que ponto, né? A gente faz muito essas perguntas. O que você trouxe de lá que você queria falar? O que você trouxe de lá que você acha que você pode trazer aqui pra gente? Qual foi a sua experiência, né? Porque às vezes aquilo que é legal pra mim, que é ótimo, sensacional, você olha pra cara da pessoa e ela tá assim, nossa, que tédio. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Total. É pegar, juntar tudo, né? E criar ali uma força conjunta, né? Pro sucesso, pro bem, né? É isso, esse cuidado. Né? E talvez assim, o que você acha que... Quando você já conviveu, já viveu muitas experiências e tudo mais nesse sentido...
a gente tem uma tendência de conseguir fazer uma leitura mais rápida do ambiente, mais rápida das pessoas. Então, quando chega alguma pessoa nova para trabalhar com você, ou quando você encontra alguém novo, o que te chama a atenção que você fala assim, puxa, essa pessoa aqui, ela vai ser um profissional incrível porque tem esse tipo de sentimento que te remete? Você tem alguma coisa assim? Dedicação, sabe? Eu olho muito a dedicação. E eu, graças a Deus, quando o Diego me convidou, quando eu contratei o Diego, percebi isso nele. A Luciana, que virou sócia, também fui eu que contratei, percebi isso nela. A minha secretária, está comigo há 20 anos, também percebi isso nela. Então, quando eu vejo que a pessoa não tem vontade, ela não... Vontade. Sabe? A dedicação dela é... Pessoa cansada, ela já acorda cansada. E tem, desculpa, eu falo assim, gente, vocês acham que eu não tenho problema? Mas o meu foco não é nele. Eu tenho milhões de problemas, eu converso com Deus todo dia acerca dos meus problemas. Peço ajuda, me mostra o caminho, me manda a luz. Agora, eu não vou fazer... Eu não quero ser reconhecida dessa forma, entendeu, Marcos? Entendi. Tem gente que quer ser reconhecido dessa forma. Ai, o coitado, mas também, né? Mas eu também, o pai dele é alcoólatra, a mãe... Não, gente, Sim. todo mundo tem problema. Você vai ficar aqui mensurando o problema dos outros. Eu respeito você porque você consegue sobreviver com tudo isso. Não, pelo amor de Deus, isso é pieguismo. Olha, eu respeito você que, inobstante todas as dificuldades, você fez isso. Né? Você conseguiu fazer isso, não é você sobreviver, você não é um sobrevivente. Você tem que ser a diferença, né? E eu olho assim, quando eu vejo, eu converso muito com a Luciana, quando eu vejo a pessoa assim muito, eu falo, Luciana, não vai dar certo. Você não quer, ela não vai. E não adianta, a gente tem aquele velho ditado lá, a gente ensina a pescar, não dá o peixe, né? Porque se der o peixe, não sai do lugar, né? Pra quê? Interessante você falando isso, assim, teve uma coisa que eu li, ou que eu vi, eu não sei o que aconteceu, mas assim, enfim, a mensagem é a seguinte, não tem jeito, por mais que você queira, que alguém queira algo por você. Mas o contrário não é a mesma verdade. Então, assim, as pessoas puxarem para baixo é muito simples e isso acontece. Mas subir é só se a pessoa quiser. Exatamente. Depende exclusivamente dela. Exclusivamente dela. Né? Aonde você quiser ir, né? Aonde você quiser ir, né? Se você quiser sair daqui, fazer um moicano no teu cabelo, você vai, faz um moicano, faz né? acontecer, é a sua Aí vontade. você vai te matar no dia seguinte, mas você pode fazer. Isso já é outros 500, né? Aí eu não sei esse cabelo lindo dele, aí se é o filho ou o sócio que eu vou matar. Como é que faz? É junto. Mas é isso. Não, assim. mas eu tô também nessa fase, né, da gente quebrar paradigmas, sabe? Assim, depois dos 60 a gente fica mais leve. Então, ou não, né? No Isa, meu caso, eu estou mais porque leve. tem gente que começa a lamber ferida, né? Consolidar a dor que teve, não, né? Assim, sempre. E aí tem justificativa que eu não tive a oportunidade. Total. Porque naquela época eu não sei o quê. Né? Começa a tirar uns monstros do armário, né? Porque o fulano era o cara. Porque é fácil delegar insucesso também, né? Com certeza. O fulano, né? Não, mas e aí como é que você se posicionou? Como é que foi, né? Exato. Doutora Cristina, eu fico pensando assim, agora eu vou falar Não, doutora Cristina. Eu vou falar doutora porque eu vou perguntar uma coisa assim, mais da doutora mesmo. Assim. Assim, ó, a gente tá vivendo uma sociedade onde realmente as pessoas, elas estão, assim, querendo tudo pra ontem, do jeito delas, da forma que elas quiserem, da forma que elas querem, e principalmente, assim, não estão conseguindo ouvir coisas ou opiniões diversas da que elas têm. E isso dentro da área do direito imobiliário, vamos falar assim, que é a especialidade. Como que isso está sendo lidado com esse conjunto de fatores? Você acha que isso vai colapsar num momento? Ou já colapsou? Ou você acha que daqui para frente vai melhorar? Ou você tende a ver algum tipo de mudança significativa? Eu acho assim, quando você está num nível de grandes estudiosos, não interessa se é advogado, promotor, juiz, o que for. Quando você está num nível de estudioso,
as pessoas até gostam de serem desafiadas. Elas gostam de trazer alguma coisa para elas explorarem, né? Sim. Quando você está num nível medíocre, né? Que a gente também convive em nível medíocre, né? Que a pessoa fala, porque eu não aguento essa posição, porque eu não sei o quê. Quando a pessoa começa a focar muito no eu, Sim. saia de perto dela. Tá? Porque, faz todo sentido, isso é uma boa. Não, uma boa dica. E eu tive um pouco disso na minha vida, uma época, sabe? E o Dalton, que hoje é o presidente da Riso, ele me mostrava esse outro lado, né? Assim, de impor uma resistência quando a coisa não tinha... não estava consolidada, eu já estava impondo uma resistência. Não sei, não sei. E ele, Ana, vamos fazer assim, vamos construir, né? Vamos construir. Olha que palavra bonita, né? Assim, vamos construir uma solução. É a melhor coisa. Nossa. É a melhor coisa. Você participa ativamente, você deixa de ser vitrine, né? Você olha, quando me trouxeram essa ideia disso, foi por isso eu acreditei, por isso, ou eu desacreditei. Não se ser a concordância, você pode ser a discordância, né? Sem dúvida. Mas tem que ter bagagem para isso, né? Com certeza. Não discordar por uma questão pessoal. Sim, né? Mas discordar por uma questão de entender do valor que você tem ali e colocar na mesa, né? E também, assim, estar disposto a construir algo também junto. Não, você imagine se todo mundo pensasse a mesma coisa, que chatice que ia ser. Se todo mundo só gostasse de tomar água, que chatice que ia ser. Sim, então... Se todo mundo se gostasse de vestir nude. Gente, a gente tem que achar bom essas coisas, essas diferenças. Eu estava no aeroporto sexta-feira, e aí tava lá o MC Daniel, inteirinho tatuado até a cabeça dele, com uma turma da banda dele, né? Sim. Com o som, a caixinha de som. Gente, pensa num grupo legal. Eles colocavam até We Are The World. Eles colocavam. E eles cantando, eles curtiram. Eles estavam curtindo, sabe assim? A leveza e a alegria. E todo mundo... E ele com umas correntoras, que ele é funkeiro, né? Ele é funkeiro. E eu nunca tinha visto menino na minha vida, né? Aí eu não aguentei, né? Chegou uma hora que eu não aguentei, né? Eu fui lá e falei pra eles, gente, quero dizer uma coisa aqui pra vocês. A alegria de vocês está reverberando aqui no aeroporto. Aí eles... Tá o quê? Olha, a gente não sabe o que é, mas só pode ser uma coisa boa. Então tamo dentro. Aí eu falei, não, eu quero tirar uma foto com vocês, me dá o Instagram que eu vou começar a seguir e eu vou publicar lá vou postar agora no meu Instagram. E tirei uma foto abraçada assim com ele, sabe? Que legal. E já postei no aeroporto. Não deu 15 minutos, as pessoas foram lá tirar foto. Ninguém sabia quem era, mas eles chamavam tanta atenção. E eles começaram a dar show. Eles chegavam com a caixinha de som e faziam como se estivesse colocando com o microfone para a pessoa cantar. E as pessoas cantavam. Gente, foi o melhor momento para esperar um avião que eu já tive na minha vida, foi esse. Olha só. E eles entraram no avião e eu fiquei olhando a vida do menino. Está escrito assim, honrar pai e mãe. E a foto da mãe, você olha para ele, Isa, você não sabe a cor do menino, que ele é inteirinho tatuado. Ele tem um anel em cada dedo, ele é todo over. Assim, pro meu padrão, ele é todo over. Mas, gente, ele é uma alegria over. Então, valeu a pena, ele é feliz. Ele dançou, eu adoro dançar, ele dançou, eu já tava quase, meu marido falava, Ana, senta... Senta, são 11 horas da manhã. E eu tava com o pé que era leve. Falei, gente, eu vou ter que dançar com esse menino. E aí eu postei a foto e ele postou o vídeo no Instagram dele. Aí quando eu cheguei lá em Santa Catarina à noite, o meu filho me manda pelo direct. Eu dançando com o menino assim, fazendo assim. Aí ele, ué, mãe, agora você virou funkeira? Aí eu falei, ué, filho, onde é que você viu isso? Ué, tá no Instagram do menino, agora ele postou a foto. É porque eu fico pensando assim, o quanto pessoas alegres reconhecem a alegria. E aí, assim, é isso. E você ir lá e valorizar o ponto positivo, esse é o grande diferencial do mundo, eu penso, sabe? Eu penso que o mundo está precisando de cada vez mais pessoas focarem no positivo
do que naquilo que não convém. Quantas pessoas ali poderiam estar focando também na alegria e estavam focando assim, poxa, vocês estão bagunçando, ou estão alguma coisa, Pensando nos pensando em problemas alguma coisa pessoais, nesse tal. sentido, e aí assim, deixando e tolhendo a alegria das pessoas, né, nesse sentido, e não ficando alegre e usando aquilo como algo positivo, inclusive para melhorar a vida deles. E aí eu vejo você também fazendo isso com seus filhos, assim, sejam alegres, sejam felizes, Isso. sejam livres para serem quem vocês quiserem. Você vê isso assim no aeroporto, poxa, a pessoa tá lá alegre, eu vou ficar junto. Então, assim, isso a gente reconhece qual que é a frequência, a vibração da pessoa. Bem-sucedida de fato. Não é? Assim, E a nossa sexta-feira maravilhosa com é essa incrível, conversa, assim. né? Bom, que bom. É sensacional e muito obrigada, né, por você estar aqui, compartilhar a sua história, que é fantástica e que, assim, gente, ó, na hora que estiver passando lá, como é que fala? Compartilhem, dê o curte lá, curtam. Vamos pra gente espalhar essa mensagem positiva. Né? espalhar, exatamente. Porque, assim, é isso, né? Os rótulos, você não tem rótulo, você não tem essa coisa, é livre, né, para manifestar. Então é isso, vamos, né, curtir mesmo, ouvir essa conversa a três, porque vai valer a pena, né, a gente aplicar e é isso. Que prazer. Eu que agradeço. Adorei o momento, me senti tão à vontade. Gente, eu tava tão tensa. Ah, não, que isso, Aí eu falei sério? assim, gente, como é que vai ser lá? E o que eu tenho que fazer? Fiquei pensando, né? Aí fiquei olhando meus looks lá. Aí vesti uma roupa, não, essa não tá boa. Vesti a outra, essa não tá boa. Assisti a outra, essa não tá boa. Aí eu queria ir no salão, meu cabeleireiro tinha hora. Eu falei, gente, vou ter que fazer uma escova em casa, depois meu cabelo arrepia inteiro. Falei, não, vou lá. Mas olha, eu me senti, parece que isso aqui é do Não é? meu métier. Mas Parece senti que a muito gente já bem. se Mas conhece. Eu sinto assim, Assim, né? mas a energia e a alegria que eu vi quando você chegou ali, eu falei assim, puxa vida, eu quero conversar com ela. E aí, assim, quando eu vejo essa alegria, eu falo assim, não vamos conversar aqui, vamos conversar lá. Deixa todo mundo ver essa alegria também isso. junto. Deixa todo mundo te conhecer também. Porque eu quero também ter o prazer de conhecer junto com todo mundo. Eu acho Que que bom, essa Matos. que Fico muito feliz, gente. E vocês também, né? Com esse sorriso bonito de vocês, com esses olhos brilhando. São felizes no que fazem, né? Os dois, os olhos estão brilhando. Com certeza. Tão bom, né? Muito. Com certeza. Minha mãe, minha parceira, né, de muito tempo. A gente, assim, já se trabalhou e amadureceu bastante a relacionamento de filho, mãe, sócio. E isso também vai construindo e consolidando. Então, hoje existe o respeito, existe a admiração pela parte que cabe e, assim, existe a liberdade de cada um ser quem é. Né? E aí é isso que faz consolidar cada vez mais um relacionamento saudável. É isso mesmo. Concordo com você. Que bom. Que bom. Então- Gratidão mais uma vez. Obrigada.